Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e esse é o Planeje Comigo do meu Bullet Journal do mês de julho. E para esse mês de julho eu queria um tema um pouquinho mais retrô, então eu decidi fazer essa padronagem no estilo azulejo português e fiz esse recorte para conseguir dar um detalhe, fazer uma diferença. Como o tom principal é o azul, especialmente o escuro, eu decidi usar essa caneta nova da Atriz. Ela é 0.7 e eu tinha a ideia de usar esse tom, que é um azul mais fechado, para a borda dessa circunferência. Mas eu decidi começar pintando as listras de dentro, porque eu posso depois usar a borda para corrigir qualquer coisa que saia um pouquinho fora do delimitado. A única coisa que eu tinha certeza quando eu comecei a pesquisar algumas referências e pensar sobre o que eu queria para esse mês é que eu queria uma capa que tivesse uma moldura em destaque com um fundo de listras. E para sobrepor esse fundo de listras, eu queria uma ilustração bonita, que no final eu optei por usar um adesivo para ser mais prático. Um dos que eu já tenho, de todos esses que eu comprei nos últimos tempos. Decidi aproveitar porque eu tô com cartelas de adesivo, com muitos adesivos e muitos lindos. Então, nada melhor do que aproveitá-las e ir utilizando aí nos próximos temas. Mas é claro, como coadjuvantes, não sendo ali o tema principal, como uma ferramenta que complementa. Finalizadas as listras, eu vim para a moldura e decidi começar com a Fine Pen, o lado da caneta mais fina, para poder delimitar bonitinho, e depois vir com a parte da Brush Pen para ir preenchendo, porque é mais fácil corrigir uma linha fina do que uma linha grossa. Outra coisa que eu tinha certeza é que eu não queria uma letra preta para o título do mês. Queria essa letra mais arredondada, que vocês sabem que é a minha favorita, mas eu queria usar um tom de azul fechado. Como a Brush Pen é um azul escuro, mas não tão escuro quanto eu gostaria, eu decidi vir com essa caneta da Atriz. Primeiro, porque ela é mais escura que a outra, e finalizei com a brush para fazer o preenchimento, porque uma caneta fina, ela, né, não preenche tanto ali o espaço do desenho da letra. E para trazer um brilho e dar um destaque para toda essa letra, eu vim com uma caneta branca para poder trazer esse aspecto mais 3D, através da iluminação. Com relação ao adesivo, eu fiquei um pouco em dúvida, mas como este mês de julho eu ainda estou de férias e estamos no inverno, eu decidi seguir por esse caminho. Até por isso que eu estou fazendo um tema mais azulado, mais frio. Então coloquei esse adesivo com esse aspecto mais aconchegante, de estar num cantinho, quentinho. Botei um rádio ali do lado e uma nuvenzinha chovendo para simbolizar aí esse clima. Sabe aquele momento em que tá no inverno, aquele climinha agradável e você tem a oportunidade de estar aconchegado em casa, tomando alguma coisa quente para poder aquecer? É mais ou menos isso que eu quis passar. Fora essa caneta, eu tinha uma outra opção, que é essa que eu já tenho há mais tempo, da Oval. Ela é 0.4,
só que ela é bastante pigmentada, ela solta bastante tinta e como a folha do meu bullet journal não é tão grossa, com certeza ia passar para o outro lado. Então eu optei por ficar com essas canetas que eu já sabia como se comportava e sabia que iria funcionar. O calendário não tem segredo. Eu usei as medidas dos últimos meses exatamente igual. Fiz esse calendário maior para poder aproveitar bem. Eu gostei dessa dinâmica da capa de um lado, o calendário do outro. Achei que ficou bem preenchido, bonito, colorido. E na parte dos azulejos eu sabia que eu queria intercalar entre um tom de azul mais escuro e um tom mais claro. Porém, não tão claro. E nesses que estão mais vazados, eu queria trazer uma parte de contraponto ali com um amarelo para poder trazer mais uma corzinha. Amarelo é uma cor que combina muito bem com o azul, então eu achei que seria uma boa opção. Com relação a esse tom de azul que eu usei na outra padronagem, eu não estava dando nada por ele, mas eu gostei muito mais do que eu imaginava, porque ele tem o tom de azul perfeito que combina com as inspirações que eu já tinha visto e ele não é muito forte. Então ele acaba tendo ali um pouco um tom mais aquarelado. Tem uma parte que fica mais escura, outra fica mais clara. Depende da intensidade que a gente coloca a caneta, a pressão que a gente exerce na caneta. Então eu gostei muito de como ficou. Com relação aos layouts, eu usei basicamente os mesmos que eu fiz no último bullet journal. É claro que na parte dos hábitos eu montei os calendários na versão antiga, ao invés do carimbo, porque eu tinha mais tempo e queria esse aspecto, então eu fiz dessa forma. Mas com relação ao controle de conteúdos das redes, eu segui dessa forma. Não fiz controle de humor, nem controle de sono, apenas o controle de hábitos mais enxuto. Então, basicamente, eu fiquei com a capa, o calendário, o controle de hábitos, o controle de conteúdos de todas as redes e o planejamento semanal. Foi o mais enxuto que eu poderia fazer. Pelo menos para o meu gosto. Eu sei que fazer os calendários dessa forma toma mais tempo, mas fica muito bonitinho. Se tivesse um carimbo assim, seria perfeito, mas ainda não achei. Por enquanto, eu tô fazendo à mão mesmo. Justamente por tomar mais tempo que eu optei por fazer num período que eu estou mais tranquila. Possivelmente nos próximos meses, quando as coisas começarem a ficar mais corridas, eu deva optar pelo carimbo, porque é mais prático.
As demais redes também deixei com o mesmo modelo, basicamente, que eu usei no mês passado. E fui colocando ali alguns outros tons que também casassem. No caso do Instagram, usei um roxo, mais um roxo que estava ali dentro daquele aspecto azulado. Na parte do TikTok, usei um tom de azul esverdeado, mais puxado para o cinza, mas mesmo assim também puxando para esse tom mais frio. Eu gostei muito de fazer essas partes do padrão. Parece que é chato e trabalhoso, mas pelo contrário, é muito terapêutico fazer essa parte. Colocando ali alguma coisa para ouvir, um podcast, uma música, um louvor, alguma coisa, o tempo passa que você nem percebe. O planejamento semanal, eu reajustei algumas coisas para poder ficar nesse modelo e ter um espaço lateral maior, justamente porque eu queria dar uma decorada sutil com os azulejos. Eu já sabia que queria eles espalhados, mas em menor quantidade, para dar uma decorada, mas sem pesar tanto. Deixei um espaço ali de to-do e um espaço para preencher com mais alguma informação que eu quisesse. Eu intercalei entre vários tons de azul, mas eu tive os meus favoritos. Como eu gosto muito da técnica de estabelecer 3 prioridades para o dia, para não ser nem muito, nem pouco, conseguir me concentrar nas minhas principais tarefas, eu decidi já deixar ali separado 3 quadradinhos no tom de azul ao invés de preto, para colocar as minhas prioridades do dia. Quando eu escrevi os dias da semana, eu queria que eles ficassem em destaque, então por isso eu usei o preto. E também porque eu achei que eu já tinha usado o azul escuro demais. Mas depois que eu fiz,
Eu achei que poderia ter ficado no azul mesmo. Achei que o preto acabou pesando um pouco, mas tudo bem. Bom, gente, então esse foi o meu bullet journal para esse mês de julho. Espero muito que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? Gostaram do tema? Tem sugestões para os próximos temas? Se tiverem, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!